apresentando e vou falar um pouquinho sobre aquela questão que não é a pauta, mas é uma coisa que também está muito em alta. Pode ser? Vocês me ouvem bem? Tá tudo bem? Qualquer coisa você me avisa, tá? Beleza. Boa noite, eu sou a Gabriela Quermesse, sou advogada especialista em família e sucessões, sou atuante na área de violência doméstica também, né? Violência de gênero. Eu atuo em outras áreas, mas as minhas áreas que eu mais trabalho são essas, né? Acredito que pela experiência, que a gente não percebe, mas já vai chegando a 7 anos. E eu gosto do que eu faço, eu queria uma área do direito que eu lidasse com pessoas e mudasse a vida das pessoas, né? Então, eu fiz a minha escolha quando eu estagiava na Defensoria Pública, acho que isso explica tudo, foi lá que eu me achei, e eu trabalhava nesses 2 núcleos, e eu falei, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida, tá? Todos nesses tempos de pandemia, nesse isolamento social, nas dificuldades que todo mundo tem, cada um tem a sua, né? Alguns preocupados com o emprego, outros que trabalham como autônomo, como eu, como a Jo também acredito. Eu também. Se virando nos 30. Assim, como aqui a gente está numa revista de mães, eu queria só pontuar uma coisa para vocês. No começo eu fiquei bem desesperada, né? Que acho que fechar a porta do escritório sem ter previsão de abrir deu um gelo, porque pelo menos eu que não vim de família de advogados nem nada, a gente pensa assim, eu só tenho isso aqui e o meu filho, fui eu que fiz, né? Então dá um gelo. Mas depois eu comecei a pensar nas partes boas, né? Estando com ele vários dias seguidos, raríssimo. Mãe que trabalha sabe como é, né? Então eu comecei a pensar na parte boa. Comecei a ver coisas que ele não fazia, que ele está fazendo. Samuel vai fazer 3 anos, dia 11 de maio. Ele não fala muito. Quando ele fez 2 anos, a gente investigou. Não tem nada fora da curva, é preguiçoso mesmo, pelo menos por enquanto. E começou a falar algumas coisas, se comunicar melhor. Então a gente começa a se apegar nisso, né? Porque o que importa é que a gente está com saúde, todo mundo com saúde, e vamos embora. Eu queria começar falando para vocês que é a dúvida que eu mais tenho recebido, e teve algumas perguntas nesse sentido, né? Como fica a questão das visitas nesses tempos de pandemia? O que eu tenho orientado e o que eu tenho conversado com as minhas colegas advogadas dessa área, porque todo mundo pergunta sobre isso, é o seguinte: a justiça, a lei, o direito, neste momento, ela não tem uma legislação específica para a pandemia, né? Novo, né? É tudo novo. Então você vê os contratos de locação que não tem nada a ver, mas é uma coisa que praticamente todo mundo usa, se não para sua casa ou para o seu comércio. Contratos diversos de financiamento, de seguro, bananã, do mesmo modo, a pensão alimentícia é um contrato. É uma troca, né? E não tinha lá um acordo que você vai pagar X por mês e em tempos de pandemia você vai pagar Y. A questão da visita é a mesma coisa, você vai ter uma guarda compartilhada, que o que eu costumo dizer muito quando eu faço palestras ou falo sobre isso é o seguinte, pelo menos na minha experiência, nesse tempo que eu atuo, o que acontece muito é guarda compartilhada no papel. E na prática a gente não tem guarda compartilhada. Na prática a gente tem aquele arroz com feijão, que é o guardião cuidador, que 90% dos casos é a mãe, né? Fica com essa criança e assume a grande maioria das responsabilidades da sua rotina. E o pai, na grande maioria dos casos, estou falando como a maioria, tá? Mas eu tenho clientes mães que pagam pensão e não têm a guarda, né? Eu até... Eu sou mãe que mora com filho e pago pensão. Eu gosto de mencionar porque eu percebo que eu tive 2 casos assim, são as minhas clientes até hoje, e quando a gente foi fazer o acordo, elas já eram mulheres de meia idade. A gente já é meia idade, Jo? Acho que a gente já é meia idade, né? Não sei, assim, o meu termômetro de meia-idade é, sei lá, 40 anos, né? 30 e pouco, 40 é meia-idade, né, gente? 20, 40, 60. Pensando por esse raciocínio. Enfim. E aí,
eu acho legal pontuar, até por conta do tema e por conta do intuito que essa revista tem, é o seguinte, essas mães, elas tinham entre 40 e 50 anos, não importa o que seja a meia idade, e elas perguntaram para mim, eu vou ser errada se eu não quiser a guarda? E aí eu falei, não, porque elas vieram de uma outra criação, né? E o que aconteceu? Elas queriam estudar, queriam trabalhar, então elas não queriam a guarda, né? E até porque não eram mais crianças, né? Já tinha lá 18, 15, então não era um bebê. E aí elas não tinham mais aquela obrigação, entre aspas, de cuidado. Mas a maternidade já acontecia de uma outra fase, de uma outra forma, né? E os dois casos foram idênticos. Eu até falei de um para o outro. Falei, você vê como o mundo muda? E eu entendi exatamente o que elas estavam tentando me dizer. Tipo assim, doutora, eu vou ser julgada se eu falar que eu não quero a guarda? Né? Eu falei, vai. Infelizmente vai. Mas vai, né? Eu não minto. Quando a mulher falar, eu quero denunciar, você está preparada? Infelizmente é isso aí. A gente trabalha para mudar? Trabalha. Mas a pancada não é brincadeira, não. E quem já passou por isso e estiver assistindo, sabe. Enfim, e aí elas pagam pensão e não tem a guarda, e a relação é ótima, e uma está fazendo mestrado, a outra pós-graduação, então acho que foi mais no sentido de. Eu acho que foi mais no sentido de liberdade. E voltando ao que eu estava falando, eu vejo muito guarda compartilhada no papel, né? Aquele arroz com feijão que o pai pega 15 e quem segura a onda é a guardiã, que normalmente é a mãe. A guarda compartilhada não é isso, gente. A guarda compartilhada é compartilhada. É um compartilhamento de deveres e direitos, né? Então, é aquela coisa assim, segunda, quarta e sexta eu vou dar aula, por exemplo, eu. Você pode pegar no colégio, ficar com ele e depois retoma. Na outra semana, quinta e sábado eu tenho X coisa, ou eu não tenho nada, ou eu vou sair, né? Então, sim, é compartilhamento, não existe... É o meu caso. Apesar de não ter colocado no papel, porque casa de ferreiro, espeto de pau, o que acontece aqui em casa é uma guarda compartilhada, né? É compartilhamento de decisões, né? Olha, hoje eu tenho que dar aula, você pode pegar na escola e tudo bem. Olha, eu queria ficar com ele esse fim de semana, porque semana que vem eu tenho um casamento. Então, vamos trocar, né? Porque, assim, na prática, é um fim de semana de cada um por uma questão óbvia, para todo mundo participar. Mas durante a semana é compartilhada. E eu vejo isso muito errado, né? É compartilhada lá no papel. Na prática não tem nada de compartilhada. Vocês precisam estar bem atentos a isso. E aí, a lei, o direito de famílias em si, ele não abrange, gente, uma pandemia de coronavírus em 2020. Né? Nossa, todo mundo de calça curta. Você entendeu? A gente estava até brincando, o pai do Samuel estava aqui na outra semana, ele falou assim, nossa, quando o Samuel crescer, ele vai contar para os filhos dele, ai, tá vendo isso aí que tá passando no National Geographic? Eu vivi isso daí, eu tinha 3 aninhos, todo mundo de máscara e álcool gel, mas é verdade, né? A gente nunca imaginou, cara, que ia estar de máscara, enfim, mas estamos vivos, né? E aí... Exatamente, vamos continuar, firme e forte. Pelo amor de Deus. O que eu tô querendo dizer para vocês, eu sempre costumo fazer as lives nesse ritmo, Ju, acredito que você concorda, porque é um tema pesado, né? E se eu ficar, se fica muito sério, a gente não atinge o objetivo que a gente quer, que é acolher as mães. Eu acho que, os trabalhos que eu já fiz com a revista, eu acho que é isso. Né? A pessoa, se eu ponho um ar de doutor, eu não consigo acolher. E aí eu não vou chegar e não vou falar o que aquela mulher quer ouvir, né? Ou até um pai perdido que tiver por aí, né? Então, o direito de família, ele não estava preparado para resolver essas questões. Então, o que a gente tem orientado quanto às visitas é mais ou menos o mesmo que quanto à pensão. Que a pensão eu vou fazer um resumo mais rápido depois. Tentar conversar, gente. Eu sei que é difícil, 99% dos meus casos é muito difícil de conversar, 1% não tem nenhuma chance de conversar, né? A gente sabe que é difícil. O que eu costumo orientar é
deixem as mágoas de casal de lado e pensem na criança. Falando de mim, tá? Falando de mim, falando do que eu passei, tá? Porque vocês acham que... eu tô falando isso também porque muitas amigas acham, ele é advogado, ela separou. É a mesma coisa, tá? Não é bolinho, não é pastel, entendeu? Porque a gente faz milhares de planos e o bagulho vira todo, não é nada disso, entendeu? Então, deixem as mágoas de lado, pelo menos por um momento, pelo menos nesse momento, deixem as pendências, os desaforos, né? E de lado pela criança, porque é isso que a lei fala, né? A criança, o ECA, o Código Civil na parte de família, o direito de famílias em si, falando de forma de legislação, é a criança. Quando a gente tem processos que as partes são aqueles que chega a 100 quilômetros, já tá as luzes apagando, sabe? De tanta energia que... Eu falo sempre isso quando vai entrar numa audiência, quando vai fazer uma reunião de mediação, que todos os meus casos eu tento fazer consensual, que eu acho que dói menos. Eu sempre percebo isso, acho que o consensual dói menos. Eu falo, aqui o juiz, promotor e eu e o outro advogado ou advogada não quer saber de vocês. Não é divórcio, a não ser que seja um processo de divórcio, mas aqui a gente está falando de guarda e pensão. Ninguém aqui quer saber de vocês. Que se dane. Vocês têm sanidade mental, têm condições financeiras de acolher o filho que vocês escolheram, então, que se danem vocês. Aqui é a criança. O juiz não vai querer saber de vocês, da briga, que xingou, que... esquece, né? Então, a gente está trazendo essa teoria principal do direito de família para a prática. Porque se você for procurar lá na lei, não tem nada que fala sobre essa questão da visitação e não tem nada que fala sobre a pensão. Então, sobre a visita, o que eu posso falar para vocês? Tentem conversar, tentem usar as ferramentas de vídeo. O amor não aumenta e não diminui por um mês ou 2, que seja necessário conversar pelo vídeo, pelo telefone, quantas vezes quiser. Façam um esforço para que isso aconteça. Na pior das hipóteses, que foram 2 casos que infelizmente eu tive, quem acompanha nas redes viu que eu compartilhei, a gente pediu a suspensão das visitas. No caso, eram 2 mães que pediram porque as crianças faziam parte do grupo de risco. Isso documentado por médico, uma criança que tinha bronquite, imunidade baixa, faz até tratamento para as 2 coisas, e a outra criança asmática e com problema de anemia, o que também reduz a imunidade, isso laudado por médico, e a gente pediu suspensão das visitas. Também foi uma novidade para mim e para algumas colegas que a gente conversou sobre isso. Por quê? Porque eu não tinha norte. Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o quê? Eu vou usar que lei para pedir isso aqui, né? E ainda com a suspensão de todo o poder judiciário, pelo que eu vi, o Brasil inteiro parou, a gente teve que recorrer ao plantão. Eu inventei uma peça de pedido de suspensão provisória do direito de convivência e coloquei tudo que você puder imaginar lá, ECA, a Constituição, tudo falando da responsabilidade de cuidado, do direito à saúde da criança. Coloquei todas as recomendações da OMS, que é o que a gente precisa seguir, e pedi a suspensão por um período, enfim, explicando a situação. A gente tem que tirar o coelho da cartola, porque nesse caso foi o extremo, não haveria necessidade. Mas eram 2 pais, infelizmente, que falavam, a gente teve provas, tá? Isso que foi importante desses casos. Como a gente não tem uma legislação, pandemia do coronavírus no direito de família, foi um apanhado de coisas de direito à saúde, de direito de convivência, porque a criança também tem o direito de convivência com o pai, então entrava nesse conflito. Foi um apanhado de coisa. A doutora Fernanda está assistindo aqui, também teve um caso desse, a gente conversou, né? Porque não tem onde procurar. A gente inventou mesmo. E aí, eram casos que tinha provas, porque a base desses casos eram provas, já que você não tinha uma legislação pertinente, em que eu tinha áudios dos pais falando muito parecidos. Essa pandemia é coisa da sua cabeça, você tá doida por coisas de higiene,
isso daí não pega em criança, enfim, né? Então eu tinha áudios nesse sentido e conseguimos convencer a juíza do que eu precisava daquele momento. A intenção não era afastar a criança do pai, era preservar a saúde. Né? Então chegou nesse extremo. Eu não aconselho. Eu acho que quando chega no judiciário, no plantão judiciário ainda, que é aquela coisa papum, preciso de socorro. Plantão é isso, né? Plantão, o nome já diz. Mas a gente teve que correr. Né? Eu acho que tem mais alguma coisa sobre convivência, deu para dar um parecer legal aí, o que você acha, alguma coisa mais que eu poderia falar? Eu entendi bem, assim, eu acho que a gente recebeu, né, uma dúvida sobre isso. Era isso, que teve uma moça que a filha dela tem 5 anos, e aí o pessoal da família do pai tem idosos. Então, ela ficou nessa dúvida se deixaria ou não a filha, né, ir até a casa do pai. E aí, por isso que ela perguntou, teve essa dúvida sobre isso. O que a gente orienta é exatamente isso. Tentar conversar, tentar ver o que é melhor para essa criança. Se essa criança não é do grupo de risco, eu acho que o pai poderia vir visitar essa criança, para evitar que essa criança fosse primeiro exposta, né, em vez dela, que é o que eu estou fazendo, né, ele vem, chega lá, tira tudo, troca a roupa, lava as mãos e fica um pouco com ele, depois vai embora, faz alguma coisa no mercado, traz para gente, para eu também não me expor, que eu estou em casa, né, eu acho que a primeira tentativa é essa, por quê? Porque senão você vai ter que expor essa criança, né, você vai ter que expor ela na rua, vai ter que pôr máscara, luva, bota, até, tá desse jeito quase, né? E né, que eu tô uma bolha e sai. E o que preocupa também é essa questão das crianças serem assintomáticas. Como ela relatou que tem outra criança na casa e tem os avós, eu me preocupo muito com isso. Eu não fui para os meus pais no interior porque eu tô com medo de levar o vírus. Eu posso ser assintomática, o Sam pode ser assintomática, seria bom para mim, até para a questão que eu te falei que eu não estou conseguindo trabalhar, porque à noite fica puxado, né, amiga? Depois de cuidar deles o dia inteiro, no meu caso, sentar, ler, analisar e raciocinar, não tá rolando mais, não, eu tentei, mas não tá rolando, mas eu tenho medo de levar o vírus, né? Então eu estou esperando pelo menos baixar essa fase de pico, ter certeza que tá tudo bem, e aí eu vou. Porque, até para ele, porque ficar trancado dentro do apartamento também não é legal, né? A casa dos meus pais é maior e tal, dá para ele dar uma respirada, mas eu acho que não é o momento, né? Então é exatamente isso que eu falo para essa mãe. Eu não lembro o nome dela, se você tiver aí, você me fala, coitada. Não lembro, perdão, viu? Cabeça de mãe, acho que é tudo igual. A minha já foi muito melhor, gente. Eu acho que foi Manu ou Malu. Manu, alguma coisa. Então, eu aconselho isso, tentar conversar. A primeira sugestão, que esse pai venha uma vez na semana, um domingo, né? Venha almoçar com a criança, ou traz um presente, um chocolate, sei lá. Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? E que continue assim também, deixa eles no mundo deles. Brincando. Deixa assim. Isso. Se ela tiver realmente com muito medo, ou se essa criança for do grupo de risco, tentar conversar para fazer as visitas por vídeo. Eu acho que esse é o caminho, ninguém vai morrer de ficar 2 meses nesse formato. Eu acho que é bem tranquilo, né? A gente teve... Tem meios, tem. Já fala para a criança que for maior, você já pode falar para ela, escreve uma cartinha para o seu pai e depois vai entregar todas essas cartas. Eu tiro foto de tudo que Samuel inventa aqui, porque todo dia é uma coisa, e assim a gente vai seguindo, né? Ele disse que vem essa semana e vai ver ele pela janela do estacionamento. Eu fico triste, mas ele decidiu assim porque ele voltou a trabalhar. Então eu não posso negar que ele está certo. Eu não posso negar que ele está certo, né? Que ele está em contato com outras pessoas, e ele decidiu assim. Ainda falei, no final de semana você poderia vir, porque aí sábado você já está em casa, você já dá um tempo de rua, né? Já vai estar vem no domingo. Porque a gente tem que achar caminhos, né? É muito difícil. Então eu deixo esse conselho, né? Eu espero que ajude. Jo, eu olhei aqui o horário.
Eu não sei se cair a gente volta, não tem problema, porque é 7h30, né? Acho que dá. Tranquilo? Dá, a gente volta a qualquer Dá. coisa. Tá. Porque eu fiz uma live que eu e minha amiga tava desbravando o Instagram e no meio da live ela desligou. Então, quando eu não sei se para você aparece, para mim, quando vai desligar, aparece uns 30 segundos antes, assim. Aí a gente já fica preparada. Sem problemas, né? Então, eu vi aqui que acho que a gente conseguiu responder, né? Deixa eu só ver aqui alguma questão, ó, para não deixar o pessoal falando sozinho, né? Ah, aqui o pessoal. Uma aqui. Tá, enquanto isso eu vou ver aqui, ó. As minhas amigas que estão vendo a live estão rindo de mim, falando que não são meia-idade. Acho que você tinha razão. Olha lá, meia-idade 50 para cima, a doutora Fernanda falou. Agora sim, olha lá. Então, a gente é um quarto de idade, então. Eu acho que é. As minhas amigas estão falando isso. Aí, mais para baixo, a gente teve aqui, ó, a minha cunhada falou, a cliente que estou atendendo agora, opa, eu pensei que eu tinha saído. A Luma Caroline, minha cunhada, gente. A cliente que estou atendendo agora falou que já assistiu uma palestra sua. Estou trabalhando, escutando a sua live. Nossa, que chique, estou lá em Jacareí. Nossa, eu estou muito fina. Muito obrigada, viu? A Cláudia falou que fala exemplar, acolhimento. Ah, então tá dando certo. Muito obrigada. Eu sempre tento fazer dessa forma. Eu acho que é assim que funciona. Não adianta eu falar como doutora aqui. A Niele também deu palminhas, um beijo para ela. A doutora Fernanda, sou muito fã dessa doutora. A Fernanda, ela é uma palhaça, porque ela é especialista em família também. A gente trabalha praticamente juntas, tá? Ela é maravilhosa. Tem que tietar. Tem que tietar. O meu papai, João Carlos aqui, Camila Jasmine. Meu papai tá aqui. Aí a Cláudia Pereira escreveu: aqui também estamos assim. Meus filhos são asmáticos, fazem tratamento e o pai deles tem feito apenas videochamada e nos ajuda indo no mercado e deixando as compras na porta. É isso, é o que a gente está fazendo aqui, agora que o papai voltou a trabalhar. E eu fiquei muito feliz porque foi iniciativa dele, de falar que agora não era a hora. Eu acho que a gente tem que tentar. Né? Eu acho que a gente tem que tentar. Pode falar a pergunta, depois a gente já vai para a pensão, tá? Tá. Olha, ela mandou assim: no caso de suspensão de contrato de trabalho, como proceder? No caso seria da pensão, né? Se a pessoa foi mandada embora nesse tempo maluco que a gente está, como que fica a pensão, né? Então, normalmente os acordos ou sentenças de pensão alimentícia, de prestação alimentícia, eles colocam assim, vou dar um exemplo, tá bom, Jô? Para ficar claro para ela. O genitor, gente, eu tô falando o genitor porque é a grande maioria, tá? A maioria dos pais é que pagam pensão. Vamos lá. O genitor pagará ao menor, eu odeio esse termo, ao alimentado. O genitor pagará ao alimentado, isso no acordo ou na sentença, tanto faz, tá? Começou agora, Mayra, falar sobre pensão começou agora, seja bem-vinda. Normalmente, nas sentenças ou nos acordos, o final está escrito assim: o genitor pagará ao alimentado a importância de 20% dos seus rendimentos líquidos, descontados em folha de pagamento, incluindo FGTS, bababá, bibibi, horas extras e tal. Em caso de desemprego ou emprego sem vínculo, pagará a importância de X% do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento. Então, nesse caso, eu entendi que ele teve o contrato de trabalho suspenso, então ele está com pagamento suspenso. Então, ela deve se atentar a essa parte do acordo ou da sentença dela do processo que fixou os alimentos, né? Em caso de emprego sem vínculo, que seria o autônomo, ou desemprego, pagará a importância equivalente a X% do salário mínimo vigente nacional. É isso aí que ele vai ter que pagar nesse momento. Ou tentar, pelo menos, pagar uma parte disso. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. O que está acontecendo, né? As necessidades das crianças, dos alimentados, aumentou.
Quem tem filho em casa sabe disso, né? Toda hora é salgadinho, olha lá, agora é salgadinho com suco com bolo. Aí daqui a pouco é janta. Antes já foi manga, já foi banana, já foi Danone, já foi almoço e assim vai, né? Aqui a gente tem o costume de fazer a compra grande trimestral, que a gente vai lá no atacado e faz aquela compra para... Porque só eu e ele, né? A gente faz aquela compra. Eu fiz a compra em fevereiro, no carnaval, essa época, e já vou fazer de novo. Porque eu nunca usei tanto arroz e feijão na vida. Tá comendo, tá com saúde, tá ótimo. Mas as necessidades aumentaram, assim, visivelmente. Fruta, principalmente fruta. Até porque, amiga, tem uma outra questão que eu não sou psicóloga, mas eu vejo por mim. Eles estão entediados. Então, eles ficam procurando uma gelatina. Eu fico tentando dar coisa saudável, mas nem toda hora dá. Agora, por exemplo, ele tá comendo salgadinho. Porque chega uma hora que você fala, cara, eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, a necessidade dos alimentados, que são as crianças, aumentou e a capacidade do alimentante, que é quem paga, diminuiu. Pela maioria dos casos que a gente recebe, é isso que aconteceu e está acontecendo. A gente cai naquela mesma linha. Não existe uma lei específica para esse momento. Estão saindo algumas decisões? Estão. Para cada caso específico. Eu costumo dizer muito isso. Mas o meu amigo conseguiu. Então, o caso do seu amigo tinha as peculiaridades dele, foi julgado por um juiz X num fórum Y. Isso muda. De cada juiz, de cada caso, do jeito que o advogado escreveu, do tipo de jurisprudência que ele colocou, que são decisões parecidas para o mesmo caso, né? Então, olha lá, fico imaginando quando chegarem na adolescência, 3 empregos será pouco para saciar essas draguinhas. É isso! É uns draga monstro, cara, essas crianças agora, mãe, quero comer, mãe, me dá não sei o quê, mãe, me dá bolacha. Olha, é impressionante. Então a gente fica nesse impasse mesmo, né? O que eu tenho aconselhado? Primeiro eu vou falar sobre o que eu tenho aconselhado diante do que tem chegado e depois do que a gente tem juridicamente falando, tá? Mediação. Eu tenho que pagar R$ 500 por mês, né? Igual nesse caso, que foi suspenso o pagamento, então ele vai pagar com base no salário mínimo. Seria, sei lá, R$ 500, meio salário mínimo, vamos por aí. 50% do salário mínimo dá mais ou menos R$ 500. Eu não consigo te pagar 500, eu posso te pagar 250 e depois a gente dissolve essa dívida para eu conseguir cumprir? Gente, isso não vai durar para sempre. São 3 meses, 4 que seja, porque já foi né? Então, eu acho que é tentar a mediação. Olha, eu te devo 500, eu vou te pagar 250. Se no mês que vem eu tiver 500 ou eu tiver mais, eu pago o que eu tô devendo. E se eu conseguir um cartão alimentação, eu compro alguma coisa e te levo. Eu acho que você tem que tentar remediar, né? Falando juridicamente, o que eu tenho visto é o seguinte: todos os presos civis, que são os presos por pensão alimentícia, na grande maioria, é a prisão civil que acontece, né? Foram soltos, né? Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça para soltar, né? Porque assim, não é uma prisão, não foi uma prisão por risco de morte, perigo, violência. E todo mundo aqui sabe, independente da sua ideologia, que a cadeia é o caminho que o vírus vai fazer a festa. Todo mundo aqui sabe disso, que se entrar lá dentro, ferrou, né? Porque aquelas pessoas cometeram crimes, mas elas têm família. E as famílias, com certeza, não vão ficar felizes se aquelas pessoas morrerem, né? Então, nesse sentido, tem muitos encarcerados também que estão com tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, porque, por exemplo, tem AIDS, tem asma, e aí os juízes estão concedendo, dependendo do crime, dependendo do caso, não é qualquer um que vai sair por aí fazendo o que quer, depende muito do histórico do processo, enfim. Mas a justiça criminal,
ela está mantendo preso quem realmente não tem jeito, né? Porque essa superlotação que o Brasil enfrenta é um prato cheio para o vírus. Todo mundo aqui sabe disso. A gente está falando do vírus, a gente não está falando de crime, tá? Então, eles mandaram soltar a grande maioria. O que mais que eu posso falar para vocês? Os processos em andamento que são sob pena de prisão estão ocorrendo os pedidos, e alguns juízes já estão fazendo isso por conta própria, que é o pedido de suspensão desse mandado de prisão, para não mandar esse alimentante preso agora, né? Então tá lá, saiu o mandado de prisão, estão procurando esse devedor. Ou o juiz já fez isso de ofício, ou a parte pediu para suspender esse mandado, porque não vai ser preso agora, não é o momento de ser preso agora. Então, aos advogados, até uma colega falou ontem na live que eu estava assistindo da doutora Fernanda, e eu concordo com ela, se você é advogado, autor de um processo que tem o mandado de prisão expedido para o devedor, pede a suspensão desse mandado, porque não vai ser preso agora, e você pode estar com o processo correndo há anos e não vai dar em nada, porque ele não vai ser preso agora, né? Qual é a parte ruim disso? Que muitos vão se aproveitar da situação, como tudo nesse país que a gente vive, né? O auxílio emergencial vai ter um monte de gente que vai se aproveitar da situação, né? Então, as decisões estão tentando mediar, né, a situação do devedor, porque existem muitos devedores que têm a obrigação, sabem da obrigação, mas às vezes não estão realmente conseguindo. Infelizmente, eu falo porque eu não atendo muitos homens, eu atendo mais mulheres. Eu costumo dizer que eu só atendo homem se eu tiver certeza absoluta se ele tiver certo. Se eu tiver certeza absoluta que ele está certo. Como isso normalmente não acontece, então eu atendo 99% mais mulheres. E aí, eles estão tentando preservar a questão dos direitos humanos mesmo dessa pessoa que é devedora, para não mandar ele para uma cadeia superlotada agora, porque também não vai resolver o problema. Muita gente acha que ficando preso a dívida some, e não some. Você vai sair de lá, a dívida vai continuar maior, porque atualiza, né? Correndo o risco de pegar coronavírus ainda lá dentro, né? Então, eu tô falando que tem muita gente que fala, mas se eu for preso quando você sair, você vai estar devendo mais. Entendeu? Então... então... Vai se livrar, né? Tipo, se eu for preso, beleza, me livrei. Não. Não é isso não. Mas tem, viu? Tem muito que fala isso. Então, eu acho que o grande contra disso tudo é isso. É que tem muita gente que vai se aproveitar, porque as prisões não estão ocorrendo, mas depois elas vão ocorrer. Igual a doutora Fernanda falou aqui, ó, tem uma pergunta aqui, já vou responder, tá? Suspende agora, prisão domiciliar é um presente ao devedor. Exatamente. Prisão domiciliar para ele tá bacana, ele já tá dentro de casa. Entendeu? Aí a Mayra falou assim, e quando a mediação não é possível? No meu caso não há diálogo. Mayra, quando não tem jeito, você vai ter que esperar passar isso. Infelizmente, vai ter que arrumar um jeito de sustentar essa criança, como milhares de mães fazem nesse país. E depois você tem o direito de cobrar essa dívida. Não tem outro caminho. Se você entrar com uma ação de cobrança, que é a execução de alimentos agora, não vai resolver muita coisa, entendeu? Não vai resolver muita coisa, porque ele pode justificar que ele é camelô e não tem como pagar, entendeu? Então, acho que nesse momento, ingressar com um processo para executar essa dívida alimentar não é o momento, né? Eu entendo que todo mundo precisa, que não é bacana você ouvir eu falar, mas você vai ter que dar um jeito. Gente, eu falo a real. Quantas mães não tem que dar um jeito? Ou porque o pai não paga, ou porque o pai não assumiu, ou porque realmente não tem, porque existem casos que a pessoa realmente liga, explica e tá vendo que não tá conseguindo, né? E aí no futuro, você tendo isso definido em juízo, né? Você tendo uma sentença ou um acordo, você executa e vai cobrar essa dívida, com todos os juros e correções e tudo que a lei permite, né?
Mas o caminho seria esse, é o diálogo. Olha, eu não posso pagar tudo, eu vou pagar metade, no outro mês eu tento pagar o valor integral e mais um pouco do que eu estava devendo, ou eu não consegui nem metade, mas eu consegui X, eu vou te mandar hoje e vou correr para a semana que vem. Não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Eu vi uma decisão essa semana na cidade de Jacareí, que o juiz autorizou que durante 3 meses a pensão fosse reduzida, né? O pai entrou, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, porque eu não concordo, eu achei extremamente errado. O pai entrou com a ação, explicando a situação dele, que eu não sei qual era, mas enfim, explicando que não podia pagar o que estava definido na justiça, e aí o juiz determinou que nos meses de abril, maio, junho, alguma coisa assim, ele iria pagar menos, né? Eu não concordo, eu não lia tudo, pode até ser que eu mude a minha opinião, acho muito difícil, porque eu penso assim, quem está cuidando dessa criança não vai ter que dar um jeito para suprir as necessidades? Então quem está pagando tem que dar um jeito também. É exatamente isso que eu estou falando, se você vai pagar um pouco menos... E outra coisa, eu não sei se esse pai entrou com essa ação através da Defensoria Pública. Se foi, tudo bem, mas se não foi, o que ele gastou para pagar o advogado... Já dava para ter pago, né? Sabe, então eu acho que eu não tive... A gente não tem acesso às decisões completas, porque é segredo de justiça, né? Todos os processos que envolvem crianças, eles são segredo de justiça. Ou alguma questão... muito íntima, eles se tornam segredo de justiça porque não pode ser público. Mas, pelo que eu vi da matéria, eu não concordo. Porque agora, quem tá cuidando dessa criança não vai ter que dar um jeito? Entendeu? Então, quem paga vai ter que dar um jeito também. É o que eu penso. Agora, imagina uma mãe que está gastando mais em casa entrar na justiça para receber mais. Não vai conseguir. Você entendeu o raciocínio? É isso que eu falo, né? As necessidades aumentaram e a maioria de quem está pagando diz que a possibilidade diminuiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... A Lohane falou, como já estão se aproveitando. Infelizmente, tem muito se aproveitando. Estou ouvindo vários relatos sobre isso. É isso que eu estou falando. A Mayra colocou aqui, no meu caso, não houve mudança nas condições econômicas do pai. Sinto que ele está simplesmente se aproveitando da situação. Então, é exatamente isso. É aquela questão que eu te falei. Se você puder dar um jeito, se você tiver uma rede de apoio que possa te ajudar com esse aumento de gastos agora, no futuro você vai ter que executar. Vai ter que entrar com uma execução. Entendeu? É uma dúvida minha, assim, ouvindo. No caso, claro. No caso dela, né? É retroativo? Ela pode pedir depois, todos esses meses que ela não recebeu? Pode. A pensão, isso é uma pergunta legal. Mesmo não sendo exatamente sobre o coronga, é uma dúvida que eu esclareço em quase todas as consultas sobre processo inicial de alimentos, que é o processo de alimentos, fixação, é para fixar os alimentos. Então, eu acho legal falar disso aqui rapidinho. Por exemplo, uma mãe ou um pai me procura explicando que quer entrar com o pedido de pensão. E essa criança tem, sei lá, 5 anos. Aí sempre vem aquela pergunta, e os 4 anos para trás, eu vou receber? Não. Não. Você só vai. A pessoa que paga só se torna devedora a partir do momento que tem uma decisão judicial ou um acordo obrigando ela a pagar alimentos. No caso do processo de alimentos, quando isso acontece? Da citação e intimação, para vocês entenderem. Porque ele vai ser citado sobre o processo, intimado ou para pagar os alimentos provisórios, que é os alimentos primeiro, quando você entra com o processo de alimentos, já é definido os alimentos provisórios. O juiz já vê lá que a gente coloca, olha, tem-se notícias de que o pai ganha tal, exerce a função tal, trabalha na empresa tal, ou é autônomo, enfim. Você dá notícias de qual seria o suposto rendimento desse pai, tá? E aí, com base naquilo, o juiz vai definir esses alimentos provisórios. Os alimentos provisórios normalmente ficam até audiência, né? Porque eles marcam sempre audiência quando é processo de alimentos, as audiências são breves,
É bem breve. Então, a pessoa vai pagando aqueles provisórios a partir do momento que ele é citado. Você foi citado para pagar e intimado sobre a audiência, né? Aí, se a audiência tiver acordo, vai ficar valendo o que tiver no acordo. Se não tiver acordo, vai continuar pagando esses provisórios até a sentença, que aí é o fim, entre aspas, do processo. É o fim da primeira parte do processo, porque da sentença cabe recurso, né? Então, você entra com o processo de alimentos, serão definidos os alimentos provisórios. O pai, gente, lembrando, eu tô falando pai porque é a maioria, tá? Que às vezes tem um pai assistindo e vai falar, essa mulher tá me perseguindo. Não, não é isso. É porque é a grande maioria. Você entrou com o processo de alimentos, eu sou advogada da Ju. Aí entrei com o processo de alimentos em nome do Juan. É Juan? Juan. E aí o juiz vai colocar lá, recebo, biriri, boró, boró, marco audiência para 30 de setembro. Vamos dar um exemplo bem prático, porque está tudo suspenso. 30 de setembro. Intime-se o genitor no endereço, balalá, balalá, para pagar a quantia de 50% dos alimentos do salário mínimo a título de alimentos provisórios. Aí nós vamos lá ficar acompanhando o processo. Aí, dia 10 de maio, vai aparecer lá. Oficial de justiça, citação positiva. Foi positivo, ele está sabendo. Então, até o final daquele mês que ele foi citado, ele já tem que pagar a primeira. Aí ele vai pagar maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí, na audiência, teve acordo? Legal, vai passar a valer o que está no acordo. Não teve acordo? Vai continuar pagando até o juiz julgar e ter a sentença. Entendeu? Mais ou menos, né, gente? Acho que deu para entender mais ou menos. Deu para entender. É porque é complexo, mas muita gente me pergunta sobre isso. Se tem direito do retroativo. Nesse caso, pelo que eu entendi, o pai já paga a pensão. Então, vamos supor, ele vai ficar devendo março, abril, maio, junho, julho, agosto. Deixa eu ver. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses. Qual é o problema disso? Se ele não pagar, qual é o problema disso? Se ele ficar 6 meses devendo, eu não posso pedir tudo num processo só. Tem até algumas decisões que deixam, mas é muito raro. Eu terei 2 processos. As 3 últimas é o rito da prisão, que é esse que manda para a cadeia. E as outras 3, que não são as 3 últimas, é pelo rito da penhora, que é aquele que ele vai ser intimado para pagar, ou vai haver a expropriação de bens dele, ou seja, vai ter uma busca de bens dele para poder quitar aquela dívida, né? Então, por isso que, assim, eu sempre oriento não deixar passar de 3, porque senão você já vai ter 2 processos, e aí você pagar para entrar com um processo que está devendo uma só porque ela é antiga, já não, às vezes não vale muito a pena, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, uma pergunta aqui, ó. O pai do meu filho entrou com pedido de redução na ação, já finalizada, foi a audiência de conciliação. A juíza negou, dizendo que deveria ter outra ação. Aí eu teria que ver o caso. No caso de ele entrar com a ação, como funciona? Então, se ele entrar com a ação, ele tem que entrar com a revisional de alimentos, né? Igual esse caso que eu falei de Jacareí para vocês. Entrou com a revisional, explicando a impossibilidade de pagar, e acabou conseguindo que nesses meses de isolamento, de quarentena, de pandemia, ele pagasse menos. A revisional de alimentos, de 2016 para cá, o que a gente tem percebido muito? Eu e a doutora Fernanda, que está assistindo, conversa muito sobre isso. Para você diminuir o que está lá, tem que ter a redução da capacidade financeira. Por exemplo, a Jo paga pensão. E aí ficou definido lá. A Jo vai pagar 30% dos seus rendimentos líquidos ou um salário mínimo. Porque ela ganha bem, ela tem imóveis, sei lá o quê. Então, foi uma sentença bem favorável, né? 30%, que é o padrão.
Não é o que está previsto em lei, não existe porcentagem prevista em lei, isso é costume só. Não tem, né? Não tem nada que fale que é 30, 33 e ponto. Isso aí é costume. É de acordo com o caso, a porcentagem. É de acordo com o caso. E aí, a Jo me procura e fala assim, Gabi, em 2015, teve essa sentença de alimentos, que falou que eu ia pagar 30% e um salário mínimo. Só que eu estou desempregada e eu não tenho como pagar um salário mínimo. Na época, eu não argumentei porque eu tinha 3 casas de aluguel. Então, mesmo se eu tivesse desempregada, eu conseguiria pagar esse salário mínimo. Só que agora eu não tenho mais essas casas. Então, a sua capacidade financeira diminuiu. Você entra com um pedido explicando que a sua capacidade financeira diminuiu. O que eu também recebo muita pergunta. Novos filhos. A pessoa casou, teve filho, separou, entrou com o processo de alimentos e casou depois de novo e teve outro filho. Cabe uma revisional para diminuir o que ele paga para o primeiro filho? Depende muito do caso. Vou falar dos meus casos, porque eu preciso vender o meu peixe. Eu ganho todos. Quando é só falando de filho, eu ganho todos. Por quê? Porque a tese que eu uso e que os juízes têm falado muito, se você teve um segundo filho, você sabia das suas condições. Você não tem que passar a conta para o primeiro filho pagar. Você vai estar reduzindo do primeiro filho para passar para o segundo. Isso é justo? Faz sentido. Então, vai depender muito do juiz que você vai pegar. Os que eu peguei, quando eu estava na defesa das mães, todos os que eu fiz nesse sentido eram mães, os pais entraram com o pedido de revisional para diminuir o valor, alegando que a capacidade financeira era a mesma. Lembra bem disso, não houve redução da capacidade. A capacidade financeira era a mesma, mas ele constituiu nova família com um outro filho. Esses processos com essas argumentações eu ganhei, porque a fundamentação que eu peguei de outros casos foi essa. Se você teve um segundo filho, você sabia das suas condições. Teve um juiz até que eu amei, né? Claro, porque eu estava do lado que estava ganhando. Ele falou assim, hoje em dia só faz mais de 1, 2 filhos quem pode. Se você não pode, você não faz filho, né? Aí entra várias outras defesas também, porque não existe nenhum método contraceptivo 100%, e aí vai, né? Teve um outro que eu entrei e era um homem e eu ganhei, por quê? Porque eram gêmeos. Aí qual foi a tese que eu fiz? Ele tinha consciência de ter um filho, foi um filho planejado, foi, mas vieram 2. Então isso não estava no controle dele. Sim. Aí eu consegui ganhar, achei justo o pedido dele, porque gêmeos deve ser complicado, né? E também eu peguei esse caso porque o pedido de redução dele daria até para ter feito um acordo, não era muito. Ele estava sendo bem incoerente no que ele estava falando, entendeu? E aí eu peguei, né? Então, ele vai fazer o pedido, que eu estou respondendo a pergunta da Mayra, né? Ele vai conseguir, Mayra, êxito nessa ação se ele teve redução da capacidade financeira. Isso é 90% dos casos. Entra com a revisional de alimentos para pedir a redução porque a sua capacidade financeira diminuiu. Quer entrar com a alegação de novos filhos? Pode entrar. Tudo vai depender do tipo de juiz que você pegar. Tem juiz que acha pertinente reduzir lá 5%, 7% da pensão por conta do novo filho. A maioria dos juízes que eu peguei não estão reduzindo. Estão alegando que se você teve outro filho, você tem que saber o custo, né? E a revisional também, só para deixar aqui essa informação, ela não é só para diminuir, né? Se você é a mãe, que é a guardiã, que é a cuidadora dessa criança, e você está vendo que aquele pai melhorou de condição financeira, né, muito, ou que as necessidades dessa criança também aumentaram muito, e aquilo que ficou determinado lá atrás não é suficiente, você também pode entrar com a revisional para majorar, para aumentar, explicando tudo direitinho, explicando que as necessidades dessa criança ou desse adolescente aumentou e a capacidade do alimentante também aumentou. Explicando, olha, lá atrás foi definido R$1.000 porque ele ganhava 2.000. Hoje ele ganha 10.
Então, as nossas necessidades aumentaram e ele tem como pagar, né? É o que a gente sempre fala, falando um pouco no formato jurídico. É o binômio necessidade e possibilidade. Quem precisa, precisa. De quanto? E quem pode pagar esse quanto? Entendeu? Então, é necessidade e possibilidade. Sempre pesando, sempre se apegando a provas. Por quê? Porque, igual a gente falou agora há pouco, tem os aproveitadores. Tem o amiguinho que registra um salário mínimo na carteira e recebe 5 mil por fora. Entendeu? Tem o amiguinho que pede para não ser registrado para pagar como desempregado. Para pagar aquele formato que tem. Ixi, tem aquele amiguinho que fala, eu mudei de emprego, agora meu registro é R$1.000. Você vai receber em cima de R$1.000. E aí ela fala, Gabi, tá recebendo mais. Aí eu falo, aí a minha resposta, infelizmente, a gente precisa provar. Vamos atrás de provar. Aí você consegue provar o que a gente usa muito? Padrão de vida. Facebook, viagem, cerveja, uísque, carrão. Aí você fala, essa pessoa alega que ela ganha R$1.000, que é o que a empresa está aqui no registro. E tem essa vida aqui que está nas fotos que a gente está mostrando? Oi? Né? E os juízes aceitam, né? Então tem muito que faz isso. Fala, eu vou começar a trabalhar, mas não me registra. Não quero ser registrado, porque senão a pensão vai comer meu salário todo. Aí você vai ver a pensão é R$500. Entendeu? A Lohane está perguntando, como que prova? Você vai ter que dar uma de detetive. Ou você ou seu advogado. Eu sempre uso redes sociais, normalmente funciona. Redes sociais normalmente funciona. No último caso, se você tiver algum indício, porque para entrar com o processo a gente precisa ter algum indício, né? Não é só argumentar, eu preciso ter algum indício disso que eu tô falando, senão vira zona também. A gente pode pedir quebra de sigilo bancário, enfim, aí dependendo do contexto do caso, você vai mais a fundo. Mas você vai ter que ter alguma sementinha para plantar na cabeça daquele juiz aquilo que você está falando, para ele desconfiar. Você vai ter que ter alguma situação, alguma prova, alguma coisa para ele falar assim, não, essa mulher aqui tá, vamos atrás. Né? Você vai ter que dar algum argumento, alguma prova para plantar a sementinha da pulga atrás da orelha na cabeça do juiz que leu o seu processo. Aí ele vai atrás. Stalker, é tipo isso. Vai ter que stalkear. Tudo. Vai ter que stalkear, entendeu? Eu tô aqui. Ai, gente, tá acabando o tempo. Olha quem tá aqui. Oi, pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida, Jô, sua, de alguém, de uma amiga? Vamos fazer igual o Serginho Groisman. Minha amiga perguntou. Então, não, assim, eu não recebi mais nenhuma dúvida referente a isso, né? Só eu tinha visto uma no Facebook. Ótimo, manda pra gente. Acho que a gente até comentou, né? Como que ficaria no caso da Covid mesmo. Como que a pessoa recebe no caso da Covid. Eu vou ver se eu acho. Sim. Se a pessoa estiver trabalhando, tem que pagar normal. Se estiver recebendo um auxílio emergencial, tem que pagar normal. O que precisa ficar muito claro aqui para todo mundo. Não existe nenhuma nova lei, medida provisória que está saindo todo dia por aí, ou o que quer que seja, portaria, provimento, recadinho do legislativo, não tem nada definido, escrito, homologado, publicado, que fale que nesse período o pagamento de pensão alimentícia está suspenso, tá? Não tem nada disso. Então, assim, para todos os efeitos, estou esperando meu pagamento. Entendeu? Aí vai de cada caso ser analisado para ver o que pode ser feito para ajudar quanto quem verdadeiramente não está conseguindo suportar o valor e para ajudar quem verdadeiramente teve as necessidades aumentadas. Entendeu? Então, aí vai ser analisado cada caso. Mas, juridicamente falando, não tem nada que suspendeu o dever de pagar. Não tem nada. Era isso que eu estava perguntando. Como proceder com a pensão alimentícia?
Como proceder com a pensão alimentícia? O pagador que está sem renda devido à quarentena. Ele está sem renda devido à quarentena e ele deveria pagar a pensão, mas não está pagando. Então é aquilo que você falou. Então, é aquilo que eu falei, tentar negociar para pagar o mínimo, uma parte, ajudar na criação, na alimentação dessa criança. E aí, se depois a pessoa retomar a sua renda e não quiser pagar, aí você vai ter que entrar com a execução realmente. Beleza. Olha, a Lohane colocou aqui, só para finalizar, ó. Tenho muitas provas de que ele vive uma vida bem superior ao que ele aponta. Se vitimiza para pagar sempre o mínimo que não cobre os gastos básicos. Então, meu bem, bora, bora. Vai que vai, ó. Vai sim. Cláudia Pereira, um beijo. A Mayra, o problema é que muitos advogados pilantes que instruem para o mal os caras vão cortando as redes sociais. Tem, claro que tem. E na verdade, ó, eu não vou defender a classe, mas eu vou defender o trabalho. Eu ajo de acordo com o caso que eu pego. O meu juramento foi para defender os interesses daquela pessoa. Se eu pego a Jo, que vai ficar milionária, ela nunca faria isso, né? Mas ela fala assim, Gabi, não vou pagar mais por Juan, não. Me ajuda aí. Eu vou mandar ela fechar as redes sociais dela, gente. Ela é minha cliente, então às vezes não é pilantra. É o trabalho, é meu trabalho. Entendeu? A Gi Leal, minha cliente aqui, ó, um beijo pra Gi. Tá aqui assistindo. Apareceu 20 segundos restantes. Nick, acho que eu mandei beijo para todo mundo, agradecer a Jo pelo convite novamente, nossa parceria. Muito obrigada. E vamos embora. Se tiver novas ideias, como essa quarentena vai longe, vamos embora. Agora que o celular tá bom.